uma postagem no seu blog de hoje sobre o Marcos Valério, né? Por que Marcos Valério tira o sono do PT? Isso. Você publicou, creio eu, porque sabe-se que Marcos Valério negocia uma delação premiada. Ele Como Veja antecipou, aliás. Exatamente, lá em Minas Gerais. E aí eu queria transferir a pergunta para que você explicasse por que Marcos Valério tira o sono do PT até hoje. Porque vai à essência da questão. E pode remeter à essência também do Petrolão e sirva de advertência, inclusive para Ministério Público, Justiça e tudo mais. Então vamos lá. Marcos Valério, condenado a 37 anos de cadeia. É a pena mais dura, A pena mais dura. Né? Segunda pena mais dura, Kátia Rabelo, A banqueira. 16 anos, a banqueira, 16 anos e 8 meses de cadeia. Todos os políticos do Petrolão já foram soltos. O Zé Dirceu só voltou, do Mensalão, o Zé Dirceu só voltou para a cadeia por causa do Petrolão. Mas se fosse pelo Mensalão já estava solto. A câmera fecha aqui? Dá para fechar a câmera? Fecha, vamos lá. Então, é o seguinte, você põe a mão na sua... Pensa um pouquinho. Se você pega as penas, eu sei, não vem jurista tentar me dar aula, não que eles não possam, muitos podem, mas não vem a aula pedestre, não precisa. Eu sei que as penas são dadas crime a crime, então aí você diz que o Marcos Valério praticou não sei quantas lavagens de dinheiro e praticou não sei o que... Eu sei disso. O fato é que você tem Marcos Valério condenado a 37 anos, Kátia Rabelo condenada a 16 anos e 8 meses. Fica parecendo que o Mensalão foi uma tramóia feita por um publicitário, empresário, e por uma banqueira, sem políticos. Como se o Mensalão não servisse a um esquema de natureza política. E isso tende a se repetir agora. Ou alguém duvida que os empreiteiros que não fizeram acordo vão levar um nabo fenomenal, do ponto de vista da pena, tudo bem, vão recorrer, etc, tal, mas vão ser condenados. E os políticos, aliás, só político michuruca até agora, só político michuruca, exceção feita Edinho Silva, e agora Jacques Wagner, que nem está sendo investigado, não sei, só tem michuruca lá. Você acha que o Petrolão foi feito por empreiteiros e por políticos michurucas? Não, né? Agora, o que o Valério está dizendo é o seguinte, eu tenho informações a prestar. Em 2012... Em dezembro de 2012, ele prestou um depoimento ao Ministério Público, não sei porque não teve consequências, porque não teve até agora. Ele fez um monte de acusações no depoimento. Ele disse, por exemplo, o dinheiro que pagou os chantagistas do caso Celso Daniel foi pago por José Carlos Bunlai. O dinheiro, talvez um pouco desinformado, disse, o dinheiro era de José Carlos Bunlai. Ele disse, me chamaram para pagar os chantagistas e eu disse que não entraria nessa e foi o Zé Carlos Bunlai. 6 milhões. O que é que a gente sabe 3 anos depois? 3 anos depois, a gente sabe que, de fato, o dinheiro emprestado ao Zé Carlos Bunlai pelo Banco Chaim não era para o Zé Carlos Bunlai, era para o PT. O próprio Bunlai admite isto. O próprio Bunlai admite que esse dinheiro foi parar em Santo André. Ele não confirma se foi pagar chantagem ou não, isso não tem. Mas foi parar em Santo André, a coincidência é bastante estranha, não é? O que mais que o Valério disse em 2012? O Valério disse em 2012, os empréstimos fraudulentos, quem se lembra do caso do Mensalão, os empréstimos fraudulentos do BMG e do Banco Rural foram feitos com a anuência do Lula, com a participação do Lula no Palácio do Planalto. Isso está lá, com todas as letras. Né? Mas Portugal Telecom deu dinheiro ao PT com o conhecimento de Antônio Palocci e de Lula. Eu não sei se ele vai refazer todas essas acusações agora. Não sei. Lembro que a Veja tinha dado, 3 meses antes, setembro daquele 2012, a Veja tinha dado uma matéria com que o Valério andava dizendo... Uma capa aos seus amigos. Entre outras coisas, estava lá na matéria da Veja e também está no depoimento de 2012, que ele foi ameaçado de morte pelo Paulo Okamoto. É claro que o Paulo Okamoto nega. Mas o que é que o Valério vai dizer? O fato é que a delação premiada, evidentemente, só será aceita se contribuir para a investigação, se trouxer dados novos, né? O que a delação do Valério eventualmente pode fazer é recolocar o Mensalão no seu devido lugar.
Porque se nós sabemos, e o próprio Supremo, de algum modo, deixou isso claro, que o mensalão foi uma forma de apropriação do Estado brasileiro por uma súcia, por uma camarilha, por uma quadrilha, o fato é que as penas não indicam isso. As penas não indicam isso. Como, por enquanto, as penas do Petrolão também não vão indicar. Vão indicar que se quer. Um grupo que tentou assaltar o Estado brasileiro. Como se não tivesse uma dimensão que é claramente política. Então é claro que o Valério pode recolocar o mensalão na ordem do dia. E atenção, mensalão que se casa em muitos aspectos com o Petrolão. Não, no fundo, era tudo uma coisa só. Eles operaram ao mesmo tempo, eles foram concorrentes, eles ocorreram ao mesmo tempo. Né? Com vínculos, nem eram coisas paralelas, porque as paralelas não se encontram. Eram concorrências mesmo, coisas que se encontravam, que se juntavam, que estavam ligadas às vezes com os mesmos personagens. Não está aí o Zé Dirceu preso de novo? Pois é. Não é? Reinaldo, tem um parêntese interessante que é o seguinte também, né? A lei 12.850 permite sim que delações premiadas sejam feitas já posteriormente às condenações. Né? Artigo 5º do parágrafo 4º da lei permite que você, mesmo com a pena já resolvida, se não me engano, pode reduzir em até metade a pena, ou pode mudar a forma de progressão da pena. Né? Para quem está condenado a 37 anos, né? Se ele consegue ser condenado, se ele presta informações que vão transformar essa pena em 18 anos e meio, e, portanto, a partir daí, então, ele também, uma vez cumprida a parte da pena, ele muda o regime de progressão. Para gente que está solto, parece que não é grande coisa. Para quem vai passar 37 anos na cadeia, ou 37 anos pelo menos, se não recluso, esses 37, passar uma boa parte desse tempo dentro da cadeia e devendo coisas à justiça, sem direito de ir e vir, é claro que pode ser um benefício e tanto. Agora, também, nesse caso, né, preciso ver se a delação, se ele fornece dados que são relevantes e que ajudem e contribuam para a investigação. O Grupo Chaim emprestou 12 milhões ao PT usando o Zé Carlos Bunlar como laranja. A dívida já estava em 60 milhões. O PT não pagava. Como é que decidiram pagar? O Lula pegou e falou para o Cerveró ajudar ele a fazer o Grupo Chaim operar um navio sonda num contrato de 1,6 bilhão de dólares. E aí o PT não precisou pagar a dívida. O Cerveró está dizendo, sim, fui eu que ajudei, e o Lula depois me deu um cargo na BR Distribuidora. Para isso. Então é o seguinte, a Petrobras pagou o empréstimo do PT e o homem que viabilizou a operação do navio sonda ganhou um cargo. Agora atenção, grave. Essa acusação pega na testa do Lula. A delação premiada do Fernando Baiano diz rigorosamente a mesma coisa. Eu me espanto que o Lula não seja nem investigado na Operação Lava Jato.